Estamos de volta com o programa Questão de Direito, continuando discutindo o tema global, política e sociedade, e mais precisamente no tema de hoje estamos falando sobre reforma política. No primeiro bloco nós trabalhamos o que seria a reforma política, falamos um pouco do anseio da população, falamos um pouco sobre o processo ideológico de como isso aconteceria. Agora, de fato, a gente precisa realmente se posicionar, né, com relação a essa reforma política. De fato, a gente vai criar na população o anseio pela reforma maior, uma participação maior na forma de se fazer essa reforma, de se trocar o modelo político brasileiro, né? Nós temos aí crises de representação, nós temos aí pessoas que são eleitas que de fato geraram até, a gente viu aí nas redes sociais, aquele famoso não me representa. Não sei se você que está de casa e você lembra disso, nós que estamos aqui, a gente lembra disso, a gente foi nas redes sociais, a pessoa não concorda com o posicionamento de determinado político, ele coloca lá, esse político não me representa, mas espera aí, será que de fato isso acontece? Não, esse político te representa sim, talvez não individualmente, mas da forma como ele foi eleito, da forma como a política foi feita, ele representa sim todo o povo brasileiro. Então, eu queria saber da Verônica, como é que você vê agora no atual momento político brasileiro, que nós poderíamos caminhar de fato, sair do campo da conversa, sair do campo da ideologia e ir para de fato uma reforma política? Como é que você vê isso? Eu só encontro um caminho para que a reforma política seja realizada. Esse caminho é por meio da mobilização social. O senhor, ao iniciar o programa, disse que essa eleição que nós acabamos de vivenciar, ele teve essa participação de diversos atores sociais, mas engajados no processo eleitoral. A minha esperança é que essa mobilização que aconteceu em torno do processo eleitoral, que ela é um tanto quanto relativa, porque, na minha visão, aconteceu em torno das pessoas que estavam na disputa e não propriamente dos projetos políticos que estavam em disputa. Falta muito ainda amadurecer quanto às ideias, o conjunto de proposta de cada partido. E o Rodrigo colocava dessa cultura maléfica, no meu entendimento, da sociedade brasileira, de votar exclusivamente em pessoas. Esse ponto deve ser um dos pontos atacados pela reforma política. É preciso que a gente aprenda a votar num conjunto de ideias representadas por um partido ou por um conjunto de partidos que tem uma tendência a pensar mais com um determinado conjunto de ideias. Então, nesse campo, eu acho que nós só teremos reforma política se houver mobilização social para ela. A reforma política está acima dos partidos, está acima dos grupos políticos, ela é da sociedade e só vai acontecer se a sociedade se mobilizar. Ponto. A outra questão a presidenta não terá força suficiente para fazer a reforma sozinha, né? Apesar de ter demarcado isso com uma intenção muito clara. A sociedade precisa dizer o que ela quer de reforma política, precisa pensar, quebrar essa concepção de que os partidos são ruins para a democracia. Isso não é verdade. Os partidos são importantíssimos para a democracia. Sem partido político não há democracia. A mídia tem trabalhado incisivamente na fragilização dos partidos políticos. Isso é um perigo para a nossa democracia. Então, eu acho que a sociedade precisa se engajar mais, consolidou a ideia de que a reforma é necessária e agora precisa avançar. Em que pontos é que ela quer que sejam mudados? Muito bem. Nós passamos, então, dentro desse raciocínio que você está desenvolvendo, pela ação. Seria isso. Uma ação popular, uma ação social, não uma ação no sentido de um processo, como a gente tem estudantes de direito aqui, podemos ser levados a pensar isso, mas uma ação no sentido de fazer alguma coisa, de se posicionar. E da mesma forma que nós temos, às vezes, uma pessoa se posicionando, nós temos também a omissão, que é a pessoa optando por não se posicionar. E a gente também viu isso de forma muito clara.
Nós tivemos grande parte da população, assim como nós temos também grande parte da população que prefere se abster, que prefere se omitir quando chega num processo eleitoral. Rodrigo, do seu ponto de vista, essa omissão, ela seria benéfica, maléfica? Agora, uma coisa é clara: a omissão, as pessoas que se omitem é porque não estão satisfeitas com o processo. Mas, na verdade, ao invés de se omitir, elas deviam fazer alguma coisa para mudar. Bom, professor Douglas, você tocou num assunto aí muito interessante, porque ele vai trabalhar aí a questão do indivíduo. E eu acho isso importante. Eu gosto muito desse enfoque. Bom, aí vem algumas pontuações que devem ser feitas com relação até ao processo eleitoral no Brasil. O que a Verônica falou foi muito interessante. A gente fala reforma tem que mudar, mas vamos pensar, mudar o quê? Ela colocou o caminho que ela colocou ali foi da questão da representatividade. As pessoas devem buscar uma participação político-partidária mais efetiva para trabalhar dentro dos partidos proposta. Eu concordo com ela no seguinte ponto. Realmente, se a gente analisar mais profundamente, vamos ver que não precisaria fazer reforma nesse sentido, se as pessoas pensassem da seguinte forma, a população pensasse da seguinte forma: bom, eu percebo que quando eu voto, o meu voto, na verdade, ele está indo para uma coligação ou para um partido específico, correto? Para uma coligação de partidos ou para um partido específico. E a proporção total desses votos para esta agremiação que vai colocar lá no parlamento, né, preencher as cadeiras do parlamento com uma determinada quantidade, maior ou menor, de representantes, correto? Então, se a pessoa tivesse essa consciência, o que ele faria? Bom, eu vou procurar, então, influenciar dentro do partido. Então, eu vou me filiar a um partido, eu vou procurar trabalhar ali propostas que realmente sejam diferenciadas, correto? Vou buscar participar ali para que escolhamos dentro daquela agremiação pessoas que realmente têm comprometimento com aquelas propostas, com aquelas ideologias, né, que eu defendo, e nós vamos conseguir reverter, lógico, né, gradativamente, o cenário. Aí não precisaria nem mudar sistema, pode deixar do jeitinho que está, correto? A pessoa vai se engajar na vida político-partidária para tentar fazer prevalecer aquilo que ele entende que é o que é correto para a sociedade. Ele, indivíduo, ele vai buscar isso aí, e outros indivíduos que têm o mesmo objetivo, e indivíduos que têm um objetivo contrário também em outras agremiações, eles vão produzir mudanças, alterações no quadro, sem necessariamente precisar de uma reforma política, ou seja, uma mudança no indivíduo que se irradia para a coletividade. Mas o que acontece é que muitas vezes nós sempre temos aquela visão de que a população é imatura, de que a população não está preparada, não é? Historicamente no Brasil a gente tem esse problema. O Estado, ele sempre parte do princípio de que a população é imatura, que a população ainda não está preparada, ainda não tem condição de fazer isso, e fica se atrasando esses movimentos. Então a gente fica imaginando o seguinte: não, vamos mudar a lei que resolve. Por isso que o Brasil é um país onde tem uma produção legislativa talvez uma das maiores do mundo. Se produz lei demais, produz norma demais, e se muda muito pouco as coisas, as instituições, né? A forma de aquisição e manutenção do poder, ela muda muito pouco historicamente, né? Você tem uma continuidade que se arrasta historicamente no Brasil em função disso. Então, se pensarmos bem, não precisaria ter uma reforma política, se for analisar esse aspecto, né? Quando eu voto em alguém, na verdade eu estou votando na coligação ou no partido, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do partido, vou começar a gerar uma mudança lá dentro, correto? Não vou deixar que oportunistas entrem no partido simplesmente para conseguir voto e se eleger, entendeu? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Aí algumas pessoas falam assim: Rodrigo, mas isso nunca vai acontecer porque o povo não vai passar a fazer isso. Então, vamos mudar o sistema, que aí, quem sabe, a gente começa a sensibilizar as pessoas. Aí a gente começa a trabalhar a mudança de sistemas. Mas eu estou mostrando só como que a coisa poderia acontecer. Aí você falou comigo das pessoas que preferem se abster, correto? Que não é isso que você falou? Que é uma forma da pessoa também mostrar que não está satisfeita. Talvez não. Porque se nós analisarmos bem,
essa coisa da política partidária ou da política de governo, ela não tem que ser uma vocação de toda a população, né? Em que pese as pessoas que sejam contrárias a essa tese, ela não tem de ser uma vocação. Você não é obrigado a ter uma vocação político-partidária, na minha concepção, né? Você pode ser aquela pessoa que simplesmente quer viver a sua vida, quer ter o seu trabalho, quer, né, produzir algum sustento, produzir alguma riqueza, contribuir, né, através dos seus impostos, através da sua participação em associações, em ONGs, ou nem isso. É um direito que a pessoa tem. Não no Brasil. Aí não é o tema hoje, né? Mas aí entra a questão, por exemplo, de voto obrigatório e outras coisas mais. Quer dizer, onde o Estado ele quer forçar a população a ter uma participação política ativa. É complicado isso. Talvez fosse mais interessante incentivar uma participação política consciente, voluntária, né? Emancipadora, correto? Das pessoas que realmente se sentem vocacionadas, vocação é chamado, né? Se sentem realmente chamadas para aquele trabalho, para aquela ação social direta, partidária, política, ele ingressar ali no movimento, ele ingressar ali nas bases, né? Começar essa mudança de mente. Mas para isso precisaria o Estado mudar a visão que ele tem em relação à sua população, a população do país. Eu tenho uma população que ela precisa ser emancipada, ela precisa se tornar livre de certas amarras. Eu uso muito como exemplo a questão da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo, ou o penúltimo, a libertar seus escravos. Por quê? Porque considerava que o povo não está preparado, as estruturas não estão preparadas, e com isso retardou. O Brasil perdeu o curso da história, perdeu o trem da história ali naquele momento, né? Isso custou séculos de desenvolvimento para o Brasil, e muitas vezes nós continuamos hoje assim. A gente quer mudar sistema, a gente quer mudar a lei, mas não preocupamos em mudar a nossa visão daquilo que a gente tem hoje, ou como que a gente pode transformar dentro desse próprio sistema. Então é algo a se pensar. Não que a reforma política não seja necessária, mas é aquilo que eu falei no início. Quais aspectos da reforma política que são realmente necessários, que são realmente emancipadores? Ou vai ser simplesmente uma troca de regra? Não, vamos trocar a regra e depois troca outra regra e troca outra regra, e a coisa não tem fim. E a gente não tem uma sociedade emancipada. Que eu vi na fala da Verônica, essa preocupação dela, eu acho justa, de ter uma sociedade emancipada, ter uma sociedade participativa, mas que seja voluntária, né? Que seja algo realmente de vocação, e não de obrigação, não de imposição, não de modelos, não de regras. Eu acho que está muito mais... Isso é algo que vocês, no meio aqui universitário, no meio acadêmico, devem refletir sobre isso e transmitir isso, né, às pessoas de modo geral. Vocês têm um papel muito grande disso, de semear essa visão emancipadora da população. Muito bem. Nós temos aqui perguntas agora dos nossos alunos. Professor Douglas, meu nome é Diego, eu sou acadêmico do 4º período de Direito, e foi dito que o povo brasileiro ele tem um anseio por uma reforma política, certo? Mas não sabe exatamente quais aspectos ele quer mudar. Ele sabe que ele quer a mudança, mas ele não sabe qual aspecto da mudança será mais relevante ou vai trazer mais benefícios para ele. E diante dos temas abordados, diante do exposto, eu gostaria de saber quais desses aspectos merecem uma atenção maior na questão da reforma política, quais desses aspectos merecem um foco realmente desses reformadores. Muito bem. Eu repasso a pergunta para nossa estudante de Direito, né? Vamos deixar a estudante de Direito responder essa pergunta. Verônica, e aí? Quais aspectos que, no ponto de vista de um acadêmico, você acha, na sua opinião, precisa mudar? Olha, dentre tudo o que é pautado para a reforma política, eu penso que 2 temas são relevantíssimos. O primeiro dele trata da democratização verdadeira das funções públicas, que para mim passa pelo financiamento das campanhas eleitorais. Talvez a crise, talvez não, eu acredito que certamente a crise de representatividade que a gente vive decorre do fato de que uma parcela significativa dos nossos parlamentares
eles são eleitos em razão do poder econômico que conseguem ter no processo eleitoral. Quando esses parlamentares, apesar de eleitos pelo voto da população, chegam ao poder, eles trazem consigo a obrigação de representar mais do que o povo que lhe deu o voto, aqueles que financiaram as suas campanhas. Então, é o financiamento privado de campanha, na modalidade que é feita hoje no Brasil, especialmente pelas pessoas jurídicas, pelas grandes empresas, que colocam um número reduzido de grandes empreiteiras nacionais, como as grandes doadoras da campanha, faz com que a gente tenha um poder político exacerbado, um poder político grande, em nome de empresários que manipulam o mandato verdadeiramente popular daqueles que eles financiaram. E aí nasce também a corrupção, essa é a origem da corrupção. Porque esses empresários que doam quantias enormes para campanhas eleitorais, eles têm pautas a serem definidas tanto no Congresso, como também são eles que elaboram os mais variados caminhos de fraudar licitações públicas, de intervir no serviço público. Financiamento de campanha, para mim, é peça-chave para a gente atingir a corrupção e também para a gente democratizar o poder e romper essa barreira da representatividade, porque no atual sistema, com o financiamento privado de empresas, você tem um mecanismo que gera corrupção, que gera fraude na licitação e um mecanismo que desvirtua a função da representatividade popular na medida que os eleitos passam a representar os interesses daqueles que financiaram suas campanhas. O segundo ponto, que eu entendo que é chave numa reforma política, é quanto ao sistema de votação. O Rodrigo colocou na fala dele que a gente tem hoje um sistema chamado proporcional para as esferas legislativas, com exceção do Senado, e um sistema majoritário para a eleição de prefeito, governador e presidente. No sistema proporcional, a gente elege um quantitativo de pessoas de acordo com a votação que cada partido tem. No majoritário, elege um prefeito, um governador, um presidente. No proporcional, não. Você elege uma diversidade maior proporcional aos votos que receberam. Contrapondo a essa proposta, a gente tem a ideia do voto distrital, que eu considero um tanto quanto perigoso, porque no voto distrital passaria a ser tudo majoritário. Nós pegaríamos as 513 cadeiras do Congresso Nacional, aliás, da Câmara Federal, que tem mais de 81 senadores, dividiríamos o Brasil em 513 pedaços e cada pedacinho ia escolher um deputado federal. Imagine que nesse pedaço aqui da nossa região, de Valadares e mais uma ou duas cidades, nós tenhamos 20 candidatos a deputado federal e o que tiver mais voto tem aí na casa de 15% dos votos. Esse teve mais voto. Esse vai. Os outros todos, os votos não servem para nada. A representatividade de 85% da população passaria a não valer para nada. Hoje não. Hoje o Estado todo vota numa coligação e os votos que você não conseguiu eleger o seu deputado, mas eles somam para formar o quociente eleitoral e eleger os mais votados daquela coligação. Eu, particularmente, sou contra o voto distrital nessa modalidade puro. Defendo, e aí o telespectador e vocês que são estudantes podem pesquisar mais a proposta da coalizão, da CNBB, da OAB e das outras entidades, que defende o voto em lista fechada em primeiro turno, né, no partido político e no segundo turno, e um segundo turno para as cadeiras do parlamento em lista aberta. É uma proposta super interessante. No primeiro turno, a gente votaria para os legisladores em um partido político. Vou votar no partido tal. No primeiro turno, esse partido conseguiu 10 cadeiras, e quando for no segundo turno, eu pego aquela lista do partido e vou definir quem dos nomes que o partido indicou eu quero que ocupe aquelas 10 cadeiras. Então, eu penso que a reforma pode passar por aí, mas me manifesto nesse sentido que os dois temas mais relevantes é o financiamento de campanha e é o sistema eleitoral, nesse dicotomia entre o voto majoritário distrital e o voto proporcional. Muito bem.
Pessoal, o programa Questão de Direito volta já.